Moisés está morto. O maior líder que Israel já conheceu, aquele que enfrentou o faraó, dividiu o Mar Vermelho e falou com Deus face a face, não verá a terra prometida. E agora, o povo está parado às margens do Jordão, acampado nas planícies de Moabe. Atrás deles 4 décadas no deserto. 40 anos de maná, de milagres e de murmurações. Uma geração inteira ficou pelo caminho, enterrada na areia quente entre o Egito e Canaã. À frente, a terra prometida, mas também cidades fortificadas, reis poderosos e batalhas desconhecidas. O momento é tenso, solene, e agora que Moisés se foi, quem os guiará? Deus não ficou em silêncio. Ele já havia separado um homem, não alguém novo nem ambicioso, mas um servo fiel, Josué, filho de Num. Durante anos, Josué serviu como auxiliar direto de Moisés, um guerreiro silencioso, leal, que não buscava destaque. Ele esteve presente no monte, no tabernáculo, nas batalhas e até entre os espias, sendo um dos 2 únicos a confiar no poder de Deus quando todos os outros desanimaram diante dos gigantes de Canaã. Mas agora tudo muda. O auxiliar se torna comandante. O servo assume o cajado do líder. E em meio ao luto e à incerteza, Deus fala com ele com autoridade. Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O chamado é claro, mas Deus vai além. Ele fortalece Josué com promessas inabaláveis. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E a frase que ecoaria para sempre nos ouvidos e no coração de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Revigorado pela palavra, Josué não perde tempo. Ele se levanta, reúne os oficiais e dá ordens ao povo. Dentro de 3 dias, atravessarão o rio Jordão. Mas antes, uma missão precisa ser cumprida: espiar Jericó. Josué envia 2 homens discretamente para observarem a cidade. Os espias entram pelas sombras e se escondem na casa de Raabe, uma mulher considerada prostituta, mas cuja fé e discernimento surpreendem. Quando o rei de Jericó manda soldados para capturá-los, ela os protege, mentindo aos guardas e escondendo-os sob as hastes de linho no telhado. Depois, sobe até eles e fala com palavras que nenhum israelita esperava ouvir ali. Sei que o Senhor vos deu esta terra. Todos os moradores estão desmaiando de medo. Ouvimos o que o vosso Deus fez com o Egito, como abriu o mar e destruiu reis diante de vocês. O Senhor vosso Deus é Deus nos céus em cima e na terra embaixo. Ela faz um pacto com os espias. Se sua família for poupada, ela continuará leal ao Deus de Israel. Eles juram por suas próprias vidas que o fio escarlate que ela pendurará em sua janela será seu sinal de salvação. Os espias voltam rapidamente e contam a Josué tudo o que viram e ouviram. Verdadeiramente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos. Todos estão com medo de nós. Essa notícia é como fogo em meio à palha. A fé se acende entre o povo. Josué entende que chegou o momento. Mas antes da travessia, ele prepara os corações do povo. Ele dá instruções espirituais e práticas. Ordena aos líderes tribais que organizem o acampamento e aos sacerdotes que preparem a Arca da Aliança, símbolo da presença santa de Deus. A arca irá à frente. O povo seguirá à distância, não por medo, mas por reverência, pois Deus abrirá o caminho. Josué então se volta para toda a congregação e declara com firmeza e expectativa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo se separa, jejuando, orando, lavando as vestes, limpando as tendas. Cada família se prepara. Os filhos perguntam aos pais o que vai acontecer. Os anciãos se lembram dos dias no Egito. O silêncio toma o acampamento.
O vento sopra forte, e a correnteza do Jordão segue ameaçadora diante deles. É primavera, e o rio transbordou. As margens estão alagadas, e as águas correm rápidas. Humanamente seria impossível atravessar com segurança uma multidão de centenas de milhares de pessoas. Mas Deus não se move segundo as limitações humanas. Josué então reúne os sacerdotes. Eles carregam a arca com cuidado, com os varais sobre os ombros. Diante de todo o povo ele declara: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando os sacerdotes colocarem os pés nas águas do Jordão, as águas que vêm de cima pararão, e o povo passará a pé enxuto. Na manhã seguinte, o povo se levanta cedo. Um mar de tendas é desfeito. As tribos se alinham, crianças no colo, velhos apoiados em cajados, mães segurando cestos, líderes marchando em oração. À frente, a Arca da Aliança. À frente de tudo, Deus. Os sacerdotes descem à margem. O povo prende a respiração, e então, os pés dos sacerdotes tocam as águas. Os sacerdotes deram o primeiro passo. Quando seus pés tocaram as águas do Jordão, algo sobrenatural aconteceu. O rio parou de correr. Como se obedecesse a uma ordem invisível, as águas vindas de cima foram represadas em uma muralha distante, e as que seguiam abaixo fluíram até desaparecer. O leito do rio, que momentos antes estava coberto por correntezas violentas, agora estava seco, firme como terra batida. Era um caminho recém-criado por Deus. O povo avançou. Mulheres com crianças nos braços, homens com o peso de gerações nos ombros, jovens com olhos brilhando de esperança. Todos cruzaram juntos. Não apenas atravessaram um rio. Eles cruzaram o limite entre promessa e posse. Josué permanecia atento, firme, guiando cada passo. Sabia que aquela travessia não era só física, era espiritual. Por isso, ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem do leito do rio uma pedra como memorial. Essas pedras seriam colocadas em Gilgal para que, no futuro, ninguém se esquecesse do que Deus fez. Quando vossos filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês dirão: foi aqui que o Senhor abriu o Jordão para que passássemos a seco. Enquanto isso, os sacerdotes ainda estavam ali, no meio do rio, segurando a Arca da Aliança. Só quando o último israelita passou, eles também saíram, e assim que seus pés tocaram a margem oposta, as águas retornaram ao leito, com força total. O milagre estava completo. O povo montou acampamento em Gilgal. Era um novo tempo. Josué sabia que precisava restaurar mais do que a esperança. Era hora de restaurar a aliança com Deus. Durante os anos no deserto, muitos não haviam sido circuncidados. Agora, em plena terra inimiga, Deus ordenou que os homens fossem consagrados. E ali, com dor e fé, eles foram marcados como povo da aliança. Após a circuncisão, o maná cessou. Nunca mais Deus mandaria pão do céu, pois agora eles comeriam do fruto da terra. Era um sinal de que a travessia estava completa. O deserto havia acabado. Foi então que Josué teve um encontro que mudaria tudo. Perto de Jericó, ele se afastou do acampamento. Talvez buscasse estratégia, talvez orasse. E de repente viu diante de si um homem com uma espada desembainhada. Josué se aproximou com coragem e perguntou: És tu por nós ou por nossos inimigos? Mas a resposta foi inesperada: Não. Venho agora como príncipe do exército. Josué caiu com o rosto em terra. Ele entendeu. Não se tratava de uma guerra entre Israel e Jericó. Era uma guerra de Deus, e Josué era apenas um servo. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. A missão estava clara. Deus entregaria Jericó, não por força militar, mas por obediência total. Durante 6 dias, o povo marchou uma vez por dia ao redor da cidade. Em silêncio. Apenas o som das trombetas dos sacerdotes ecoava entre as muralhas que pareciam zombar de sua estranha estratégia. Os habitantes de Jericó assistiam com espanto. Esperavam por flechas, por escaladas
por guerra, mas só viam marcha, uma marcha de fé. No 7º dia, ao nascer do sol, algo diferente aconteceu. Eles deram 7 voltas. Silêncio absoluto, expectativa crescente. Na 7ª volta, Josué gritou: "Gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade." E o povo gritou, um clamor que sacudiu o céu e a terra. Os muros ruíram. O que era intransponível se desfez diante da obediência. Jericó caiu. Tudo foi destruído conforme Deus ordenara, exceto a casa marcada por um fio escarlate na janela. Lá vivia Raabe, a mulher que um dia arriscou tudo para proteger os espias. Ela e sua família foram salvos e passaram a viver entre os israelitas. Jericó não foi só uma vitória militar, foi uma declaração divina. Deus não age como os homens. Seus caminhos são mais altos. Sua força está no inesperado. Sua vitória vem pela fé. Após a conquista, Josué lançou uma maldição sobre qualquer um que tentasse reconstruir Jericó, pois aquela cidade seria para sempre um lembrete de que as fortalezas do mundo não resistem ao poder de Deus. O temor do Senhor se espalhou por toda a terra. Os reis de Canaã tremeram. Eles sabiam. O Deus de Israel era diferente. Não era apenas um Deus tribal ou local. Era o Deus do céu e da terra. Josué, por sua parte, não descansou. Sabia que o caminho à frente ainda exigiria coragem, santidade e discernimento. Jericó foi só o começo. Agora, os olhos estavam voltados para a próxima cidade. Ai. Pequena, estratégica, mas com uma lição escondida, pois nem toda vitória vem com grito. Algumas exigem arrependimento. O estrondo da queda dos muros de Jericó ainda ecoava na memória de todos. Israel havia conquistado uma vitória inesperada, um feito que todos sabiam ser obra de Deus. O temor do Senhor se espalhou por toda a terra. Com o espírito elevado pela recente vitória, Josué decidiu atacar Ai com confiança. Os espias haviam retornado, trazendo boas notícias. Ai não era uma cidade tão grande. Com um número reduzido de homens, seria possível tomar a cidade com facilidade. Sem pedir orientação divina, Josué enviou um exército menor. Parecia ser uma missão simples, e a autoconfiança parecia justificar a decisão. Mas a vitória que parecia certa virou uma dura derrota. O povo de Israel foi derrotado, e os homens fugiram diante dos inimigos. O que deveria ter sido uma conquista fácil se tornou um fiasco humilhante. Josué, perplexo e angustiado, rasgou suas vestes e caiu de rosto em terra diante da Arca da Aliança. Por que, Senhor, trouxeste este povo até aqui para sermos derrotados pelos nossos inimigos? O que acontecerá com o teu grande nome? Foi então que o Senhor respondeu a Josué com firmeza: Levanta-te. Israel pecou. Eles tomaram o que era consagrado para a destruição. O pecado está no meio do povo. Deus revelou que um homem, Acã, havia desobedecido à ordem divina e tomado objetos de Jericó, a capa babilônica, prata e ouro. O pecado de Acã trouxe a derrota sobre o povo. Com o pecado exposto, Josué fez justiça. Acã e sua família foram punidos, e Israel se purificou. Apenas então, com o pecado removido, Josué e seu exército voltaram a conquistar Ai. Desta vez, uma nova estratégia foi seguida, uma emboscada. A cidade foi tomada e destruída, e Israel experimentou novamente a bênção de Deus. A vitória sobre Ai não só restaurou a honra de Israel, mas também ensinou uma lição fundamental. A obediência a Deus é mais importante que a confiança nas próprias forças. Com o pecado expiado e a vitória conquistada, Josué continuou a avançar. As batalhas seguintes contra outras cidades de Canaã foram duras, mas Israel seguia em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Porém, nem todas as vitórias foram fáceis ou diretas. Em Gibeão, os habitantes, temendo a destruição, usaram astúcia para enganar Josué. Disfarçados de viajantes distantes, pediram uma aliança. Sem buscar a orientação divina, Josué os aceitou,
acreditando em suas palavras. Mas logo se descobriu que Gibeão não estava distante, estava bem próxima, e a aliança com a cidade foi violada. Quando os outros reis de Canaã se uniram contra Gibeão, Josué teve que agir. Sem hesitar, marchou com seu exército durante toda a noite e, ao amanhecer, atacou os inimigos de Gibeão. Deus lançou confusão sobre os adversários, e até pedras de granizo caíram do céu, matando mais inimigos do que as próprias espadas dos israelitas. A vitória foi tão grande que Josué fez uma oração ousada. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve. O céu respondeu à sua fé, e Israel conquistou uma vitória sobrenatural. Nunca houve um dia como aquele, onde Deus ouviu a oração de um homem e fez o impossível acontecer. As vitórias se acumularam, e as cidades de Canaã caíram uma a uma. A terra prometida estava finalmente sendo tomada. Mas Josué sabia que o mais importante estava além das batalhas: a fidelidade do povo a Deus. Por isso, quando o tempo de conquista se aproximava do fim, Josué reuniu o povo em Siquém. Ele sabia que sua missão estava quase completa e queria garantir que Israel permanecesse firme na fé. Escolham hoje a quem irão servir, ele disse. Aos deuses que seus pais serviram, ou ao Senhor Deus, que os trouxe até aqui? O povo respondeu com firmeza: nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué, então, os advertiu com seriedade. A fidelidade a Deus não é algo simples, mas é o único caminho que os manteria na terra que Deus lhes havia dado. Josué sabia que seu tempo estava se esgotando. Os anos haviam passado, e ele já era um homem idoso, mas não estava disposto a descansar até que o povo de Israel estivesse completamente firmado na terra prometida. Ele sabia que sua missão estava quase completa, mas havia algo mais que ele precisava garantir: a fidelidade do povo a Deus. Em uma última reunião com as tribos de Israel, Josué os reuniu em Siquém, no centro da terra que haviam conquistado. Era um local simbólico onde Abraão, o patriarca, havia recebido a promessa de Deus, e onde a aliança do povo com o Senhor foi estabelecida de forma solene. Agora Josué se preparava para falar pela última vez à nação que ele havia liderado com tanto esforço e fé. Agora eu estou velho e avançado em anos, começou Josué, sua voz firme, mas cheia de sabedoria. Vocês sabem o que o Senhor fez por nós. Ele nos tirou da escravidão do Egito, nos guiou pelo deserto e nos deu esta terra que vocês agora possuem. Os israelitas, reunidos, ouviam atentamente. Eles estavam longe da época das murmurações no deserto, longe do medo e da incerteza. Eles haviam conquistado a terra, mas Josué sabia que o maior desafio estava por vir: a fidelidade do povo a Deus. Agora, escolham, de uma vez por todas, a quem servirão. Se é aos deuses de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, na terra onde vivem, ou ao Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. As palavras de Josué reverberaram no coração do povo. Ele sabia que a escolha de servir ao Senhor não era simples. Ser fiel a Deus exigiria mais do que apenas palavras. Seria uma caminhada de obediência, confiança e fé constante. O povo respondeu, unidos: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Pois o Senhor é o nosso Deus. Ele nos tirou do Egito, da casa da servidão. Josué os advertiu com uma última mensagem de cuidado. Vocês são testemunhas contra si mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Ele os lembrou de como Deus os havia guiado e os advertiu que se abandonassem o Senhor, as consequências seriam severas. Eles seriam dispersos entre as nações e a terra prometida seria retirada deles. Mas, se permanecessem fiéis, a bênção de Deus os acompanharia para sempre. Josué selou esta aliança com um pacto. Ele escreveu todas as palavras em um livro da lei de Deus e colocou uma grande pedra sob uma árvore, como testemunho eterno. Esta pedra, ele disse,
seria um lembrete de que eles haviam feito esta promessa diante de Deus e diante uns dos outros. Esta pedra ouvirá tudo o que disseram. Ela será um testemunho contra vocês caso traiam a aliança feita hoje. Com isso, Josué deu seu último ato de liderança. Ele sabia que a terra estava em boas mãos, mas a verdadeira batalha agora seria espiritual. A tentação de seguir outros deuses e os caminhos das nações vizinhas sempre existiria. Quando Josué terminou suas palavras, ele se retirou para Timnat-Será, sua cidade natal, onde morreu aos 110 anos. O povo chorou por ele e o sepultou em sua terra. Mas sua liderança não seria esquecida. O povo de Israel continuaria a lembrar de suas palavras, de suas vitórias, mas especialmente da lição que ele havia transmitido. A verdadeira força de Israel estava na fidelidade a Deus, e não em suas armas ou em suas estratégias. O fim de uma era havia chegado, mas o legado de Josué perduraria para sempre. Sua vida foi marcada pela obediência a Deus, pela coragem diante dos desafios e pela fé em momentos de incerteza. Ele não apenas conduziu Israel à terra prometida, mas também os ensinou a confiar plenamente em Deus, sabendo que sem ele, nenhuma vitória seria possível. E assim, o livro de Josué termina. Mas a história de Israel e a jornada de fé que ele iniciou continuariam. Cada geração que se levantava após Josué tinha a oportunidade de escolher servir ao Senhor, tal como Josué fizera. E como ele disse em suas últimas palavras, a escolha seria de cada um: servir ao Senhor ou seguir outros caminhos. A lição de Josué ressoaria através dos tempos. Fidelidade, coragem e obediência a Deus não são apenas virtudes, mas as chaves para conquistar e permanecer nas promessas que ele fez.